Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como eu consegui chegar em mais de 100 mil reais investidos totalmente com ações de boas empresas. Nesse vídeo, pessoal, eu vou abrir a minha carteira de investimentos para vocês e explicar o racional de cada ação que eu tenho nessa carteira, o que eu estou comprando, o que eu vejo nessa carteira para longo prazo. E a última empresa que eu vou tratar aqui com vocês tem um alto potencial de valorização e de bons pagamentos de dividendos, tá? Inclusive eu acredito muito nessa empresa para médio e longo prazo, por isso que já fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre a minha carteira de investimentos, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui, perceba que eu tenho investido nessa carteira em torno de 140 mil reais. Claro que esse dinheiro não foi tirado agora do meu bolso e colocado nessa carteira. Eu construí este patrimônio ao longo do tempo, tá? E vocês conseguem acompanhar um pouco aqui, ó, a minha trajetória pelos Status Invest, que eu acho um site muito bom para verificar a trajetória de investimento de qualquer pessoa, tá? Basta você vincular e ele já coloca você diretamente com a B3, ele vincula a sua carteira de ações com a B3, tá? Em tempo real. Enquanto que o investidor 10, por ele ser pago, né? Você ali consequentemente pode colocar de graça, mas aí você tem que colocar os ativos manualmente, tá? Então, se você quer ali em tempo real, tem aqui o Status Invest que ele faz isso de uma forma totalmente gratuita. E aqui, né, está aparecendo 139.300, mas é que recentemente eu fiz aportes na carteira do canal. Comprei mais ações da Vale, então provavelmente vai atualizar ali no Status Invest em breve, tá? Mesmo assim, o que importa é eu pegar a minha trajetória para vocês. E perceba que quando eu comecei a investir, foi aqui em meados de 2022, que pelo menos eu comecei a investir com consistência na carteira do canal, né? Fui fazendo ali aportes consistentes e crescentes e reinvestindo todos os meus dividendos. Perceba que eu comecei a fazer bons aportes aqui na faixa de março a fevereiro de 2022. E aí, né, de lá para cá, já se passaram 3 anos, pessoal, 3 anos aí e 4 meses, tá? Para ser mais exato. E aí, por consequência, eu saí de um patrimônio na faixa de 8 a 10 mil reais para esta faixa de 130 a 140 mil reais investidos, tá? Trazendo uma rentabilidade muito boa na minha carteira, dado que isso foi construído com aportes do bolso e reinvestimento de dividendos, tá? Perceba aqui, ó, minha rentabilidade foi de 130,88% nesse tempo, nesses últimos 3 anos aí que eu invisto, tá? Aí, quanto será que é a minha rentabilidade anual composta nessa carteira, tá? Se eu pegar aqui, ó, no caso, né, 130% nos últimos ali 3 anos e 4 meses, para ser mais exato, eu tive uma rentabilidade média de 27,76% ao ano, já considerando dividendos aqui na conta. E essa rentabilidade é muito acima da média, pegando num horizonte mais longo de tempo. Dado de que, pessoal, se a gente for justo mesmo aqui, eu só consegui adquirir um bom conhecimento conforme eu fui investindo, e quanto mais conhecimento você vai adquirindo, maior tende a ser a sua rentabilidade, porque você vai errar menos, você vai fazer escolhas mais assertivas. E o grande problema na minha trajetória, quando eu iniciei, faz parte do processo, eu errei muito. Acabei diversificando demais, coloquei empresas que não estavam num bom preço na época, senão
com certeza a minha rentabilidade teria sido maior do que isso, tá? E aí poderia ter um patrimônio ainda maior, mas não tem o que fazer, né, pessoal? É errando mesmo que se aprende. E daqui pra frente, a perspectiva dessa carteira é vencedora, desde que, claro, eu continue comprando boas empresas a bons preços e que paguem bons dividendos. Outro pilar importante aqui da minha estratégia é investir 100% na parte de ações. E por que isso, Pablo? Depende do seu perfil. Eu, por exemplo, tenho 22 anos de idade. Então, eu não tenho pressa, tá? Para construir aí, consequentemente, renda fixa, ter outros tipos de ativo. Para mim, a parte de ações é o que faz mais sentido por agora. Essa daqui é a minha visão, tá? E o que acontece é o seguinte, tendo aí 100% do meu capital atrelado na parte de ações, que eu acredito que gera bastante riqueza no longo prazo, traz uma perspectiva de retorno maior, tá? Em ativos de risco, eu já tenho aí o tempo ao meu favor, que é ser novo, ter ali dos seus 20 a 25 anos de idade, até 30 anos, né? Você ainda é considerado uma pessoa relativamente nova e consegue ter uma expectativa de tempo para os juros compostos agirem ao seu favor. Se eu colocar aqui essa carteira e conseguir essa rentabilidade mais elevada, a perspectiva, vamos pensar a longo prazo. Longo prazo, pessoal, é de 10 a 20 anos, tá? Vamos ver mais ou menos quanto essa carteira vai ter lá no futuro, tá? Vamos colocar aqui, ó, patrimônio investido no total, que fica ali na faixa de R$141 mil, é o que saiu do bolso, já considerando o reinvestimento de dividendos e aportes que eu realizo aqui do bolso, colocando aqui, ó, uma rentabilidade de 27% ao ano, supondo que vai replicar a mesma rentabilidade para os próximos 20 anos, tá? Se eu colocar aqui, ó, 20 anos no tempo, quando eu tiver lá os meus 40 anos de idade, que é uma idade, consequentemente, que todo mundo já está muito bem, já está ali mais ou menos financeiramente estável, já tem um bom emprego, né? E é uma idade comum de você pensar aqui hoje no Brasil, dada a dificuldade que a gente tem enfrentado aí no cenário macroeconômico, né? Colocando aqui, ó, um valor específico por mês que eu faço de aportes, se eu colocar aqui em calcular no Investidor 10, conseguimos perceber, né, que o patrimônio ficará na faixa de 28,5 milhões de reais. Então perceba que numa rentabilidade boa a carteira terá mais de 28 milhões aos meus 40 anos, supondo uma rentabilidade de 27% ao ano. Aí é que tá a mágica, pessoal, depende da sua rentabilidade. Pode chegar a 40% ao ano? É claro que pode, não dá para prever. Quando você compra ações a bons preços, tudo pode acontecer. No cenário mais otimista, eu estou sendo otimista, tá? Se eu colocar 40% ao ano, eu vou ter ali uma rentabilidade, eu vou ter um patrimônio na faixa de 176 milhões de reais, tá? Se eu conseguir 40% ao ano. Se eu conseguir apenas 20% ao ano, que também é bom, mas é uma rentabilidade um pouco mais contida, tá? Eu ainda terei 10,2 milhões de reais. Então perceba que em qualquer cenário, tecnicamente essa carteira vai ficar milionária, desde que eu aporte do bolso em boas empresas, consiga uma boa rentabilidade e tenha um horizonte de tempo mais elevado. Porém, existe um paradigma no mundo dos investimentos que eu não vejo ninguém falando aí para vocês. É a questão da rentabilidade. Muitos falam, tá? Que com ações não é possível você conseguir acima de 20, 25% ao ano. E é possível sim. A gente viu vários investidores aí na história conseguindo rentabilidades bem mais elevadas, tá? Em torno aí de 20, exemplo o Peter Lynch, 29% ao ano, o John Bogle, tá? Que conseguiu mais de 30% ao ano. O Gene Simons também conseguiu mais de 40% ao ano de rentabilidade, usando modelos matemáticos durante 30 anos do tempo. É possível, mas claro que você vai ter que tomar decisões que vão fugir da média, que vão aí consequentemente ser diferente do que as pessoas falam, do que o mercado acaba te falando, né? Senão você vai ter uma rentabilidade medíocre. Tomar decisões totalmente fora da manada vai fazer com que você tenha uma rentabilidade bem acima da média. Exemplo aqui na carteira, para ter essa rentabilidade acima do esperado, eu tive que ir concentrando em poucas ações. Perceba que hoje a minha carteira está em Banco do Brasil, 65% da carteira. Segunda maior posição, BR Partners, que representa 23% da carteira, tá? Inclusive, estou com uma rentabilidade extremamente elevada na empresa com valorização, 30% de alta, e a BR Partners é uma empresa que eu penso em longuíssimo prazo. Eu não vou vender nessa alta de 30%, porque lá no futuro vai ter, né, um retorno muito maior. Pessoal, uma coisa que eu penso é, tá? Se você vender na primeira alta que acontecer na sua carteira, você nunca vai ter esses retornos gigantescos que os mega investidores falam, de em torno de 2 mil,
2.500 a 3.000%, porque isso só acontece no longo prazo. No curto prazo você vai ter esses retornos, né, a mais ou menos de 30, 50%, que não são descartáveis, mas não é aquele retorno que vai mudar você de patamar, tá? É o que eu penso aqui para quem está construindo uma carteira de longuíssimo prazo. Terceira ação aqui dessa carteira, Petrobras, que representa 9,98% da carteira, ainda mais agora com a alta aí da BR Partners, né, ela veio a representar menos. Vale, que representa aí 1,61% da carteira. Mas a Vale também é uma posição recente, Petro também. Eu pretendo ir acumulando aos poucos, né? Enquanto que o Banco do Brasil e a BR Partners já são empresas que eu venho comprando há um certo tempo. BR Partners eu comecei a comprar em 2024, no ano passado. Banco do Brasil eu estou comprando desde o ano de 2022. E Petrobras e Vale eu estou comprando exatamente este ano. Por isso que as posições vão se alterando, vai depender do preço, das oportunidades, e as empresas que eu acho mais barata hoje, BR Partners não estou comprando, por mais que eu enxergo que ainda esteja descontada, vou esperar uma correção. Estou focando mais no Banco do Brasil após essa queda, Petrobras e Vale, que eu vejo uma assimetria bastante interessante aí nessas empresas. Começando aqui com o Banco do Brasil, tá? Se eu ir diretamente aqui na empresa, a gente percebe que a ação está barata. Não se engane com esse 8 vezes lucro, tá? Este PL está totalmente alterado. Por que, pessoal, que está alterado? Quando a gente pega aqui, ó, o valor de mercado do Banco do Brasil, que está em torno ali de 126 bilhões, a perspectiva este ano é que o banco lucre 23 bi. Então a gente tem um PL de 5,4 vezes. Perceba que está abaixo de sua média histórica, que é ser cotado por um PL na faixa de 6,5 a 7. Porém é contraintuitivo. Geralmente nesses momentos, quando o PL se estica no Banco do Brasil artificialmente, pode ser um bom ponto de compra. Como assim, Pablo? Tecnicamente, tá? Pelo Banco do Brasil ter mais de 60% da sua base no agronegócio, indo ali quase para 70% do market share, isso faz com que o agro seja cíclico. Ele depende dos preços das commodities agrícolas performarem bem para reduzir a inadimplência, ter mais ali, no caso, negociações, né, por parte da sua carteira de empréstimos, ou seja, o Banco do Brasil é uma empresa de commodity, então faz sentido você usar a lógica contrária em alguns cenários, a analisar quando o PL estica, porque denota fundo de ciclo. O exemplo aconteceu no ano de 2016, quando todo mundo achava que o Banco do Brasil estava caro. Naquela época o PL subiu para 9 vezes. Por quê? Por conta de uma queda artificial no lucro, justamente ligada por questões pontuais. E na época o Banco do Brasil foi uma belíssima oportunidade. De 2016 a 2022 gerou mais de 500% de retorno, tá? Então olhem só, tomem cuidado e por mercado não fazer você de bobo. Já aconteceu isso no Banco do Brasil, esses momentos que o PL se estica artificialmente e pode ser uma oportunidade. É totalmente diferente quando o PL se estica quando a bolsa tá cara. Existem cenários que você precisa ir avaliando, tá? E hoje eu acho que o Banco do Brasil é uma oportunidade. Quando a gente olha também para PVP, por isso que eu prefiro olhar para preço sobre valor patrimonial, porque ele não mente, pessoal. Quando o banco está barato, no caso aqui, o PVP fica depreciado. E olha o que tem acontecido agora. O PVP do Banco do Brasil está nas suas mínimas, tá? De 0,70. Isso mostra que o banco aparentemente está extremamente descontado. E só para chegar na média histórica, eu nem estou falando num cenário de alta expressiva, porque quando a gente tem um mercado de alta, as ações ficam acima do seu preço justo, tá? E consequentemente também acima do valor patrimonial. O Banco do Brasil teria que se valorizar pelo menos ali 42,85%, denotando de que a ação está muito barata, até mesmo quando você olha para curto prazo. E supondo que o Banco do Brasil vai continuar perpetuando um crescimento na faixa aqui em torno, né, de 10,5% ao ano e pagando um dividendo médio na faixa de 8,5%, a gente pode esperar aí um retorno embutido no preço da ação de 19% ao ano na média. E no longuíssimo prazo, o banco deu ainda mais retorno. No último topo aí, deu mais de 23% ao ano de retorno na sua média. Tá trazendo uma rentabilidade para o investidor extremamente expressiva. Por isso que eu tenho o Banco do Brasil na carteira e olho na empresa para médio e longo prazo, já que para o longo prazo ele superou o retorno até mesmo do Itaú Unibanco, pessoal. Isso que o Itaú tem uma rentabilidade superior, nem mesmo assim conseguiu superar o retorno do Banco do Brasil. Por quê? Justamente porque o Banco do Brasil
é mais subprecificado e traz essas assimetrias para nós, tá? Segunda ação aqui da lista, BR Partners, que é a segunda maior posição da carteira. Sigo comprando também, comprei muito aos R$15, agora R$19,70, R$20. Eu prefiro ficar em manutenção. Fico esperando aí uma eventual correção, tá? Eu espero que corrija, né? Se engatar em um ciclo de alta, paciência. Pelo menos eu consegui acumular uma boa posição. Mas muitos me perguntam o porquê que eu ainda não estou comprando mais BR Partners. Justamente porque a perspectiva de resultados tende a ficar estagnada esse ano. E já com uma queda da Selic para o ano que vem, pode ser sim que o resultado da empresa volte a crescer exponencialmente. Dado de que microcaps, ela é uma microcap, uma empresa de baixa capitalização de mercado, elas crescem a uma taxa mais elevada. Por exemplo, o crescimento médio da BR Partners, no longuíssimo prazo, pode ficar em torno de 20% ao ano, sendo que nos últimos anos ela cresceu em torno de 50% ao ano na sua média. Então olha só a vantagem de você ter empresas menos capitalizadas na sua carteira. Eles sejam boas, obviamente, né? Dado de que o ROI médio da BR Partners fica na faixa de 20% ao ano. Agora pegando aqui o seguinte cálculo, pessoal, supondo que ela vai ter 20% ao ano de crescimento e pague um dividendo médio na faixa de 8%, porque ela já tem contemplado um dividendo nesta faixa, a gente pode supor que o retorno embutido no preço da ação seja de 28% ao ano na média, trazendo para nós uma perspectiva muito interessante. E fora que utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, tá? Que funciona muito para empresas menos capitalizadas, menores, porque o preço justo do Graham acaba não funcionando muito, como a gente usa para Banco do Brasil, usa para ações de grande valor de mercado, tá? Se a gente pegar aqui, ó, 11,48 de PL, por incrível que pareça, ainda tá barato, tá? Porque se eu dividir pela taxa de crescimento de 20%, ela tem 0,57 de PEG Ratio. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 ainda é uma pechincha. E perceba que ainda tem espaço para ela se esticar, porque a média desde o ano de 2021 foi na faixa de 13 vezes lucro. Então hoje ela está descontada, né? Quando a gente ainda considera o seu histórico, mas não está mais tão barata quanto antes. De fato é que o desconto em 2024 estava muito alto, a empresa chegou a R$12, era, né? Uma extrema oportunidade. Eu fico torcendo os dedos para que ela voltasse para esse preço. Seria maravilhoso para mim, tá? Com certeza eu iria comprar o dobro de ações da empresa olhando para médio e longo prazo. Então, tanto uma perspectiva de valorização acima da média e a empresa pode continuar te pagando bons dividendos. Fora que se a gente perpetuar um crescimento na faixa de 20% ao ano, hoje a empresa tem uma base de lucros em torno ali, né? De R$200 milhões. Imagina para os próximos 20 anos. 20 anos é muito tempo, mas vai 10 anos, supondo que ela vai crescer nessa taxa de 20%. É porque ela se tornar mais madura, ela vai crescer menos, tá? Calcular, podemos ter aí 1,2 bi de lucro. Se ela for avaliada por 13 vezes, isso representa 13 bi de valor de mercado, que dá um potencial de alta de mais de 600% para a empresa chegar neste nível. Então, supondo o BR Partners por longuíssimo prazo, ela poderia facilmente te gerar mais de 2.000% de retorno, já considerando dividendos e também considerando uma eventual potencial de valorização no longuíssimo prazo. Lembre-se que nada é no curto prazo, tá? Por isso que eu decidi colocar a empresa na carteira olhando esses crescidendos. Então, uma carteira para quem tem 22 anos parece ser muito bem estruturada, tá? Agora, pessoal, terceira ação aqui dessa lista, as ações da Vale, que eu coloquei recentemente. Acredito também na Vale para longo prazo, principalmente por conta dessa vulnerabilidade e fragilidade atual. A Vale é uma das gigantes do mercado, tá? E sabe qual é o mais interessante em tudo isso, pessoal? É que a empresa, ela tem conseguido crescer a uma taxa bem expressiva e, além disso, está passando por um momento pontual ligado à baixa atividade econômica na China. O minério de ferro tem caído, consequentemente tem tido um pouco de dificuldades, não tem tido tanto crescimento na demanda, tá? E aí, eu acho o momento atual bem interessante para a Vale. Quando eu pego aqui, por exemplo, ó, em termos de múltiplos, fora que ela tem essa perspectiva de crescer no mercado indiano como um novo aí, uma nova forma de crescimento, tá? Com um minério de ferro de alto teor, que é basicamente o mesmo minério de ferro de Carajás, e tem aí a perspectiva de expandir a demanda no mercado indiano, isso traz pra gente uma perspectiva bastante de crescimento na empresa. Colocando aqui, ó, preço justo do Graham, vamos supor na Vale, só para vocês verem como a ação tá barata, tá? Esse aqui 47, preço justo, tá? Se eu colocar aqui, supera os R$125. Vamos fazer aqui que a fórmula não foi, né? Acabei clicando ali sem querer no C em vez de clicar no raiz quadrada. Bom, vezes 15, vezes aqui, valor patrimonial na faixa de 47, preço justo de R$125.
dividido pelo preço atual, em torno ali de 57, potencial de alta de 120% nas ações. Fora que a empresa pode continuar pagando bons dividendos e tendo essa nova perspectiva de crescimento no mercado indiano, parece ser uma boa decisão. Lembrando, obviamente, que é uma ação cíclica, necessita ter uma paciência também bastante interessante, tá? E aí, por fim, a última ação aqui dessa lista. E para vocês que ficaram comigo até o final do vídeo, é a única empresa aqui de commodity, tá? Que eu fiz aí, consequentemente, um investimento maior, que foram aí as ações da Petrobras. A Petrobras ela pode crescer muito com a margem equatorial, pode dobrar a capacidade de produção da empresa, aliado a um preço de commodity estável em alta e, consequentemente, um custo de extração reduzido. O custo de extração da Petrobras hoje fica na faixa de $28, né, o barril, e o mesmo se cabe para Vale. O custo caixa, o custo de extração para essas empresas é muito baixo, então cada vez mais elas estão ficando eficientes, aliado a um potencial de crescimento bastante interessante, tá? E se eu colocar aqui, ó, preço justo também na Petrobras, a gente tem uma assimetria muito interessante, porque, ó, colocando aqui valor patrimonial, preço justo de R$83, dividido aqui pelo preço atual, potencial de alta de 169%, fora o bom carrego que você pode ter com dividendos. E ambas essas ações podem sim superar o retorno de 20% a 19% ao ano. Basta você colocar o crescimento que essa empresa tem tido no longo prazo e também colocar ali, né, o potencial de dividendos, já que grande parte desse retorno que aconteceu na Petrobras nos últimos anos, a ação deu 1.584% de retorno, foi advindo do dividendo, já que a valorização não foi tão expressiva assim. Quando a gente pega aqui a cotação padrão, vejam só, nem se valoriza tanto, foi só 300%, enquanto a alta, quando a gente pega no retorno total, foi a advinda dos dividendos. E se eu utilizar a taxa anual composta, para vocês verem aqui na Petrobras, ó, 1.550% de retorno nos últimos 10 anos, isso dá uma rentabilidade aqui, né? Se eu colocar, eu coloquei um ano sem querer, né, pessoal? Vamos colocar aqui 10 anos. Isso dá 32,36% ao ano. E aí eu te pergunto, será mesmo que não dá para conseguir mais de 20% ao ano? É claro que dá, mas você vai precisar tomar uma decisão um pouquinho mais ousada, tá? Tanto que a Petrobras na época, ela era ali uma das empresas mais mal faladas, é aquele velho dilema do Peter Lynch, né, pessoal? E também do Warren Buffett, comprar boas empresas em momentos impopulares, em momentos em que ninguém quer. Porque quando a ação fica modinha, acabou, tá? Aí já foi, o bonde já passou, a probabilidade de você pagar caro e não conseguir um retorno acima da média acaba sendo bastante expressiva. Por isso que na carteira eu sempre gosto de comprar ações quando o cenário não está favorável, desde que, claro, sejam empresas já solidificadas, empresas consolidadas, que você sabe que aquela fragilidade é pontual e vai voltar a crescer no longo prazo. E você pode se aproveitar destes momentos, né, desses pontos, para fazer a sua carteira crescer acima da média. E por fim aqui, para encerrar com chave de ouro, um bom aporte, reinvestimento de proventos, comprando em bons preços, a perspectiva é de crescimento na sua carteira no médio a longo prazo. Nossa, Pablo, achei muito legal tudo isso, sua carteira tá muito massa, mas de fato, para mim é muito difícil acompanhar o que você faz em tempo real. Eu não consigo calcular, sou iniciante na bolsa de valores. Será que você tem algum tipo de produto, alguma coisa que me proporcione aí, né? Mitigue meu risco e traga um potencial de retorno mais elevado? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais descontada, está dada para vocês. Fora que você tem acesso aí a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, tá? É que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha que ter um sequer trabalho para que isso aconteça. Já tem algoritmos que fazem isso aí em tempo real para você, atualizando tudo, tá? E terceiro fator, conter os melhores indicadores pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem preço teto projetivo e uma infinidade de benefícios. Tá bom, Pablo? Onde estará o link aí desta belezura? Estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado. E para facilitar vocês, pessoal, eu coloquei este link aqui
na biografia do canal, na bio do canal, né? Basta você clicar aqui, ó, quando você entra no canal na parte de mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Então só ingredientes aí de qualidade para vocês. Na tentativa de, claro, trazer para vocês um potencial mais elevado, porque o tempo, pessoal, é algo valioso e quanto mais tempo nós, no caso ali, demandamos com coisas desnecessárias, prejudicam o nosso objetivo. Então, quanto menos tempo você demandar, melhor. Maior vai ser sua rentabilidade e mais rápido você vai chegar à sua liberdade financeira. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, tá? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí qual é a carteira de ações de vocês, qual é a sua perspectiva no longo prazo, o que você achou aqui da minha carteira. Dê a sua opinião nos comentários. E o que você mudaria nessa carteira? Eu tô super confortável, tá? Mas o que você faria se fosse você? É interessante ver a opinião de cada pessoa. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!